Depois do resultado de domingo, teve gente que ficou mais sem vontade de viver que o Justin Bieber de fazer show. Mas nós não temos motivos para desanimar. Não deu Lula no primeiro turno, mas a gente tem motivos para comemorar até da PT. Vem comigo. O desempenho do Lula no primeiro turno, com 48,43% dos votos, foi fenomenal. O Lula, com esse desempenho no primeiro turno, só perde para ele mesmo em 2006, quando ele teve 48,61% dos votos. Foi o melhor primeiro turno da história em números absolutos. Faltou 1,57% dos votos. Foi isso aqui, ó. Foi uma cabecinha pro Lulinha entrar. O fracasso do Bolsonaro não é só na forma de governar, porque em 25 anos é o primeiro presidente que não se reelege. Aí muito se falou sobre os nomes eleitos. Ai, meu Deus, Ricardo Salles, Pazuello, Damares. Calma. Os partidos que apoiam o Bolsonaro elegeram 9 deputados. Os partidos de esquerda ganharam 13 deputados. No total, a esquerda elegeu mais deputados do que a direita. Foi isso que você escutou por aí na mídia? Presta atenção. Escuta bem pra grudar. A esquerda elegeu mais deputados que a direita. Vários nomes grandes e famosos da direita não se elegeram. Quer dizer, no final, a troca foi de 6 por meia dúzia. Tipo, tirou o Frota, colocou o Salles. Tirou a Joyce Hasselman, colocou a Damares. Entendeu? Boulos se elegeu em São Paulo com mais de 1 milhão de votos. Foi o deputado mais votado em São Paulo. Esses números são muito expressivos. A gente tá com 4 representações indígenas na Câmara. Pela primeira vez a gente vai ter 4 mulheres trans. A gente vai ter nomes como Sônia Guajajara, Erika Hilton, mulher trans e preta. A gente tá indo pro segundo turno com basicamente a mesma quantidade, tanto de candidatos à direita quanto à esquerda. A gente está vivendo 4 anos de bolsonarismo. É completamente utópico achar que não teriam candidatos da ala do Bolsonaro sendo eleitos. Eu sei que para algumas pessoas é meio surreal esse homem ser o presidente, para mim também, mas ele é. Gente, a população não é fascista. A população é religiosa. E é completamente compreensível que num cenário em que o povo está abandonado, passando fome, sem acesso à saúde, a saneamento, ao básico, uma mulher que tem uma família que tem que sustentar 3 filhos, é mais que normal que o que faça essa mulher levantar da cama seja Deus, seja religião, seja fé de que alguma coisa vai melhorar. E a fé das pessoas é muito importante. Só que a gente precisa entender que uma coisa é a fé das pessoas, outra coisa é a religião usada como ferramenta de política e poder, que é o que está acontecendo. Eu fiz um vídeo lendo a mensagem de uma fã minha cristã e eu estou recebendo vários relatos de pessoas que estão falando que dentro da igreja não está sendo mais cultuado Deus, está sendo cultuado o presidente. As pessoas estão sendo obrigadas a votar no tal representante de Deus e que quem não concorda está sendo coagido. A igreja, que era para ser um lugar de acolhimento, de diálogo, de amor, tá virando palanque para político fazer campanha eleitoral e manipular o povo e tirar o poder de escolha do povo. Isso não é religião. Isso é dominação religiosa. É completamente diferente. A religião está sendo movimentada por interesses políticos, não religiosos. Existe um plano de dominação religiosa acontecendo. Eu vou deixar, inclusive, aqui vídeos falando sobre o pânico cristão, sobre como isso movimenta fake news, gera um estado de medo e terror nas pessoas, como isso manipula massas. A BBC fez uma matéria tempos atrás falando que o futuro das eleições estavam nas mulheres evangélicas. Quando você pergunta, como é que tem preto que vota no Bolsonaro se ele é racista? 59% dos evangélicos são pretos e pardos. Como é que tem mulher que vota no Bolsonaro se ele é machista, se ele é violento com as mulheres? 59% dos evangélicos são mulheres. A gente está caminhando para um estado de dominação religiosa. A gente precisa olhar para a movimentação religiosa que está sendo feita dentro da política do Brasil. A segunda coisa é, a gente precisa dialogar com o outro lado da população. Enquanto a gente está achando que o Brasil é o Twitter e debatendo se branco pode ou não usar trança, tem uma série de empresários e pastores articulando meios de manipular a população através do pânico e do medo. Nem toda guerra precisa de arma. A guerra mais bem montada, ela só precisa de fake news. Você joga um monte de informação falsa de um lado, um monte de informação falsa do outro, e o povo mata o povo. As principais pautas com essas pessoas são família e Deus. A esquerda é a favor da família. A gente tanto é a favor da família que a gente é a favor principalmente do amor.
A gente não só é a favor de Deus, como a gente é a favor que você tenha a liberdade para amar o Deus que você quiser. E, aliás, foi Lula quem implementou a Lei de Liberdade Religiosa. Assim como criou o Dia do Evangélico. Assim como criou a Marcha para Jesus. Lula não vai fechar nenhuma igreja evangélica, que é o que tem sido usado pela direita para amedrontar o cristão e fazer ele votar no Bolsonaro. Também não é um momento de ser agressivo ou impaciente com quem votou no Ciro, com quem votou na Simone TBT. Eu sei que é Tebet, mas eu gosto de falar TBT. Tem mais a ver com o meu trabalho no Instagram. E por último, mas não menos importante, a gente precisa focar em falar sobre as coisas boas do governo Lula. A gente já cansou de falar sobre a incompetência do atual governo. Aliás, a gente não precisa nem falar, porque o Bolsonaro abre a boca e fala pela gente. A gente já falou 1 zilhão de vezes. Sobre os 700 mil mortos do Covid, que poderiam ter reduzido pela metade se o presidente tivesse incentivado o uso de máscaras, não tivesse feito campanhas para remédios sem eficácia, não tivesse promovido e incentivado aglomerações, tivesse comprado a vacina a tempo, não tivesse zombado dos mortos da pandemia. A gente já falou que esse governo tá até a peça de corrupção, cheque pro Queiroz, rachadinha, corrupção no MEC, 51 imóveis em dinheiro vivo. As pessoas sabem que o café tá R$20. As pessoas sabem que a gasolina chegou a quase 9. A gente precisa que as pessoas saibam que o Bolsonaro foi processado pelo Exército por planejar colocar bombas nos quartéis. Que o Bolsonaro foi preso por indisciplina. Ah, você tá sabendo só agora que o seu candidato é ex-presidiário? Menina, que babado, desculpa te contar assim. Nem disse pra sentar antes. Bolsonaro apoiou o regime militar, defendeu a tortura e sempre pregou o ódio. E já disse abertamente que nunca foi honesto. Eu sonego tudo que for possível. E o mais importante, a gente precisa falar sobre por que votar no Lula. Em 2003, Lula disse que a sua missão era garantir que todos os brasileiros tivessem 3 refeições ao dia. Em 2014, a ONU oficialmente tirou o Brasil do mapa da fome, lugar para onde o Brasil voltou no atual governo, com 33 milhões de pessoas passando fome. Em 2010, quando a gente teve a epidemia do H1N1, Lula correu com as vacinas e em menos de 3 meses vacinou 88 milhões de pessoas, batendo recorde mundial. Enquanto o atual governo, entre a negociação e a contratação da vacina da Pfizer, demorou 330 dias. Sim, quase 1 ano. Foram 53 e-mails ignorados e 9 propostas recusadas. Lula quem criou o SAMU, Médicos Sem Fronteiras, farmácias populares e distribuiu mais de 30 milhões de medicamentos para a população. Com Lula, o desemprego caiu pela metade e ele conteve a inflação. Em 8 anos de governo, o botijão não chegou a subir mais do que R$10. O desmatamento da Amazônia caiu enquanto no governo Bolsonaro bate recorde. Além da morte do povo indígena. Lula fez a criação do Disque Denúncia 180, Lei Maria da Penha, Lei das Domésticas. No governo do PT, o orçamento para o Ministério da Educação triplicou. Muito mais jovens, pobres e negros tiveram acesso à universidade. Enquanto Bolsonaro reduziu o investimento no Ministério da Educação em mais de 5 bilhões. O que faz todo sentido, porque um povo com educação, um povo com conhecimento, é um povo que questiona. E já dizia Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Frau. Joguei até um Paulo Freire nesse vídeo. Meu Deus. É impressionante como você consegue parecer culto quando você parafraseia alguém. Por isso que as meninas põem foto de biquíni com frase da Clarice Lispector. A ideia desse vídeo era trazer um pouco de informação, esperança e estratégia. Enquanto a gente fica nessa visão muito idealista da política, o Bolsonaro e mais uma série de pessoas da extrema-direita estão sendo eleitos. Porque política não é idealismo. Política é estratégia. E aí eu te pergunto, qual é a nossa?